Olá, estamos hoje com mais um podcast da nossa OAB Sucessão de Piracuruca. E hoje, vamos abordar o tema Setembro Amarelo, tema de extrema importância que aborda o combate ao suicídio. Tanto de extrema importância como muito delicado, mas super relevante para a gente trazer à tona, para a questão do cuidado com a saúde mental. E hoje nós vamos ter uma conversa muito bacana para trazer luz sobre esse tema e quebrar alguns tabus. Hoje nós estamos aqui, é uma honra recebê-los, inclusive, com o doutor Eduardo Ibiapina, que é psiquiatra e psicanalista, atende aqui em Piracuruca, em Piripiri, e com a doutora Amanda Provo, que é psicóloga, pós-graduada em Gestalt Terapia e em Dependência Química. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada pelo convite. Mais uma vez também eu queria agradecer a presença de vocês, realmente por enriquecer, essa nossa conversa aqui, esse nosso bate-papo. A gente sempre fala que a OAB ela tem uma função social, além de estar lutando pelo bom serviço dos nossos advogados. Então, que bom terem disponibilizado esse tempo. Então, vamos começar. Primeiro eu vou logo perguntando direta e curta. A pergunta para os dois, Os dois, fiquem à vontade aí para quem quiser. Vamos falar logo diretamente ao tema, que é do Setembro Amarelo, o que é de fato, algumas pessoas às vezes confundem, até o significado dele é bem forte, mas necessário ser debatido, e qual a importância que vocês entendem que esse dia tem, se vocês conseguem enxergar que ele tem algum impacto de fato na sociedade, nos pacientes que vocês atendem, enfim. Se tem uma procura maior em setembro. Posso começar? Amarelo, atenção, Então é um mês de atenção sobre esses pensamentos, esses comportamentos de suicídio. Também a gente tem que chamar a atenção da importância, sim. Por que é importante falar disso? A cada 40 segundos, uma pessoa morre de suicídio no mundo. A cada 45 minutos, uma pessoa morre de suicídio no Brasil. Se a gente for para as principais causas de morte, está entre as 5 causas de morte em adolescentes e em jovens adultos. Então, é uma coisa muito séria. Acontece com uma frequência muito alta. Então, a gente tem que falar. Concorda? Complementando ele, o Setembro Amarelo a campanha nasceu em 1994, com o suicídio de um rapaz chamado Mike, e nos Estados Unidos, não sei exatamente onde, e ele se suicidou dentro de um carro amarelo. Então, pegou isso do amarelo por causa do Mustang amarelo. E não foi o primeiro caso de suicídio do mundo, mas foi um caso que chocou bastante. Isso faz 30 anos. E ele era muito jovem, acho que 18, 17 anos, por aí. E chocou muito a família, não entendeu por que aquilo, ninguém viu sinais, por que aquilo aconteceu com aquele rapaz. Então, no enterro dele, botaram frases: se precisar, peço ajuda. Como esse mês fazem 30 anos desse acontecimento e do início da campanha a nível mundial, se repetiu o lema: se precisar, peço ajuda. No Brasil, isso se iniciou pelo CVV, pela ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, e o CRM, que é o Conselho de Medicina. Iniciou-se em 2015 a campanha aqui no Brasil. Então, é uma campanha de prevenção ao suicídio, é uma campanha para informar sobre a saúde mental, para informar a população sobre onde pedir ajuda, quem pedir ajuda, e para quem se interessar de fazer parte dessa rede de apoio, saber como ajudar. E para quebrar também um tabu de que falar sobre suicídio aumenta os casos. Sim. Não é isso. Eu ia perguntar isso. Então a gente tem que falar. Às vezes a gente fica com medo se eu falo, se eu estou instigando, a gente fica com medo de falar. Qual seria essa palavra certa, se tem uma palavra errada. Porque a gente não faz é divulgar. Fulano morreu, ciclano morreu. E como? Então, o ponto a é divulgação não é legal, porque realmente aumenta a incidência. Mas falar sobre a prevenção diminui os casos. E por falar em prevenção, doutora Júlia, tem aquela questão, por exemplo, como que a gente consegue identificar sinais? Porque às vezes a gente vê, sei, nossos telespectadores,
Eu vi uns vídeos no Instagram, tipo assim, 6 meses antes, 5 meses antes, 2 dias antes, e não dá para identificar. Tem algum sinal que essa pessoa que está com problema consegue e a gente não consegue Nem identificar? sempre há, né? Mas tem alguns sinais que a gente pode notar que o outro não está com a saúde mental boa, não exatamente que ele esteja tendo ideações suicidas. Porque o suicídio não é do nada, existe uma ideação antes, existe um pensamento antes, talvez um planejamento, muitas vezes um planejamento. É muito raro um suicídio do nada, né? É muito difícil. Normalmente ligado a algum transtorno psiquiátrico, mas também nem sempre. Pode ser vindo de um acontecimento que aquela pessoa não sustentou, um desastre que aquela pessoa não sustentou, né? Mas nem sempre há sinais. O que é que eu digo que é sinal? Assim, quando eu recebo um adolescente, por exemplo, na clínica, eu acho que é sinal aquele adolescente que está trancado no quarto o tempo todo, no escuro, não abre a janela, questão de autolesão, questão de bullying, de não ter amigos, não se socializar na escola. Também pode ser no contexto de trabalho, no adulto, né? Que a gente também fala hoje sobre suicídio do público infantil. Sim, que é muito sério, né? Bem mais raro, Eu ia perguntar isso, mas isso acontece. Estou lendo um livro de maternidade e é uma psicóloga que escreveu o livro, né? Eu acho que você já deve ver um livro que está bem famoso. É o livro que eu gostaria que meus pais tivessem lido. Né? E aí ela fala isso, que ela cita um caso onde uma criança tentou e ela falou que ela fala é muito difícil suicídio entre crianças, né? E aí era ela diz que é muito difícil, mas ela falou questão de dados mesmo, que é muito difícil acontecer. E era essa porque vocês falaram de adolescentes, então assim, começa mais na adolescência, né? Porque vem aquelas questões, né? Na infância realmente é mais complicada, é mais difícil. A ideação é mais comum Começa na adolescência. na adolescência do que na infância. Sim. Né? E uma pergunta, só para a gente reforçar. O impacto da campanha, vocês conseguem perceber na atividade de vocês, na profissão, no dia a dia? Se ajuda de alguma forma, assim, se falar disso? Esse ano aconteceu uma coisa muito interessante nas minhas redes sociais, entre as pessoas que eu sigo, as profissionais de psicologia, porque dentro da psicologia o pessoal é bem unido. Não sei com advogados e os médicos, né? Mas as psicólogas são muito unidas, tem muito grupo, a gente participa de muito grupo online, eu conheço psicólogo do Brasil todo através desses grupos, né? Então eu termino me mantendo informada sobre assuntos que talvez eu não estou estudando, mas vou buscar estudar porque elas estão falando, né? É uma forma de me manter atualizada também. E senão eu esqueço. E aconteceu uma coisa muito interessante de agosto a setembro desse ano, que foi muitas psicólogas criticando o Setembro Amarelo. Eu fiquei, poxa, eu estudei tanto esse ano para dar conta das palestras e as psicólogas inventaram de criticar o Setembro. Eu vou fazer as palestras do mesmo jeito. Mas até que eu entendi. A crítica tem palestras e campanhas por psicólogos ou não psicólogos, pode ser outras categorias, né, de profissionais, mas que estavam fazendo a campanha de qualquer jeito, né, falando sobre o tema de uma forma banalizada. Realmente, porque é muito delicado o tema. Exatamente. Então, até fiz um curso sobre o Setembro Amarelo com uma moça que ela só trabalha com isso, né, há alguns anos. Então ela tem muita bagagem. E ela falou assim, trouxe uma reflexão. Gente, imagina você ir para uma palestra, uma ação de Setembro Amarelo, e você chega, tá cheio de balão amarelo. Eu tô indo pra uma festa. Realmente não tem muita lógica. Tá cheio de balão amarelo, tem um monte de salgadinho, refrigerante, eu tô indo pro aniversário. É isso. Vamos falar ao mesmo tempo, o que é aqui, né? Então, assim, para algumas pessoas isso pode não importar, mas para quem está em sofrimento psicológico e com ideação suicida, aquilo Até porque afasta. já é até difícil levar a pessoa para uma palestra, né? Aí chega lá tudo alegre, ela vai embora, né? E aquelas frases motivacionais também que às vezes não contribuem nada, né? Se precisar, peça ajuda. Para quem? Isso. Pedir ajuda para quem, né? Tem aqueles papeizinhos, né, que a gente sempre manda fazer, bota o nome da instituição ou da empresa, enfim. E tem uma que é assim, a sua vida vale ouro.
e tem uma moeda de chocolate de R$1. Sim. 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 E aí vem tudo do impacto, Né? né? Então você pode acabar gerando um impacto negativo se a gente não for preparado. Perfeito. Assim, é uma autocrítica que a gente deve fazer, né? Ainda mais a gente como instituição e como sociedade, porque às vezes na tentativa de ajudar, a gente acaba atrapalhando, né? Porque realmente faz todo sentido. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Nem eu. Às vezes a gente... Mesmo a gente psicólogo, eu realmente não tinha parado. vamos fazer um Vamos evento. ajudar. Trata-se mais como... essa questão mais como um evento do que como uma causa. É uma data que eu tenho que bater minha empresa, minha instituição precisa mostrar que está por dentro. Tá, mas da forma certa, Até porque... da forma responsável. Já fazendo um gancho aqui para... tem também a questão do estigma, né? Sim, Então muito grave. assim, o estigma ele acaba impedindo que alguém busque tratamento. A gente estava falando aqui um pouco antes, né, da vontade de alguns que nunca fizeram e tal. E eu acho que esse bloqueio é muito de não saber o que é, né, de não saber como fazer. Muito grande. De não saber como fazer, de como chegar. Eu acho que tem várias outras questões religiosas, né, que também pedem para que as pessoas cheguem, mas eu também acho que tudo parte do sentido do entendimento de conhecimento, né? Eu acho que sobre essa questão do impacto, 9 a cada 10 pessoas que tentaram poderia ter sido evitado. Exatamente. Porque a gente estava até Porque passou nos últimos 6 meses com um profissional de saúde. Isso. Seja psicólogo, psiquiatra, médico, enfermeiro, qualquer outro profissional, fisioterapeuta. Então ele passou pelo hospital, ele passou pelo PSF, ele passou por uma UPA e não foi visto que ele estava triste, que ele estava com ideação. A gente estava até comentando isso um pouquinho antes, Então né? acho que o maior impacto da campanha é Verdade. nisso. Verdade. Porque quando chega para mim, eu consigo resolver. Quando chega para ela consegue resolver. Mas não chega. Mas se não chega, se passa pelos outros profissionais. Mas Esse é o grande ponto da exatamente campanha. essa pergunta, porque eu tive acesso a essa informação, né, de que 90% dos casos podem ser evitados, e eu falei, e eu trouxe para mim, entendeu? Eu achava assim, quem que pode evitar a gente? Alguém que está do O que a lado, gente pode fazer? né? Mas por essa ótica também é interessante, porque se Nós, como sociedade, podemos ajudar. mas A gente tava a partir falando- desse dado de que, poxa, passou por uma UPA, passou por um E CAPS, passou também pelo um pai e pela uma mãe. Exatamente. Porque ninguém nasce de pedra. Exatamente. É o que a gente estava Então comentando a até um pouco campanha antes, também é né? para isso, para os Porque a pais gente- e para as mães ficarem Porque a gente, como alertas. advogado, às vezes o cliente tem muita confiança na gente. Às vezes ele deixa de falar com o familiar para vir no escritório conversar. E eu acho que, tanto eu como a doutora Júlia, como todos aqui da cidade, às vezes vem um cliente, né? Aí ele chega, aí eu começo logo a falar, seu processo está assim, assim, assado. Ele, não, doutora, eu não quero nem saber do meu processo, não. Aí eu vou oferecer, quer um cafezinho? Quero. Aí ele senta. Aí ele fica lá sentado, você queria me dizer alguma coisa? Aí ele começa, aí fala da vida dele, do vizinho, do filho, do marido, né? É psicólogo. Fala, passa meia hora, tem cliente passar a tarde inteira. Mas ele não quer que eu dê uma opinião, ele só quer alguém para ele falar, ele quer ser ouvido. Aí eu ouço, aí no final, quando eu digo, eu procuro um psicólogo. Não tenho nenhum problema não, já tá ótimo, eu vou embora, Deus o livre. A gente precisa normalizar Isso. o cuidado com a saúde mental. Exatamente, até porque, não, por exemplo, eu já fiz a Júlia, acho que quase toda advogada já faz, que a gente eu então faço, eu não Eu já fiz, eu fiz. faço. Faz ainda, né? Comecei, infelizmente, aquela história, né? Voltamos ao estigma. A gente sempre acha que a gente precisa procurar o médico. A gente só vai procurar o médico quando precisa. E o que é um pensamento completamente errôneo, né? A gente precisa ir ao médico mesmo sem precisar. A gente precisa fazer um check-up todo ano, mesmo sem sintoma nenhum. E da mesma forma que o nosso corpo funciona, o nosso cérebro também, né? funciona. gente Também precisa precisa. associar A gente esquece que o cérebro também faz parte do nosso corpo. Então, a gente também precisa buscar esse... Por exemplo, eu já em um momento em que eu busquei foi quando eu estive grávida, né? Então, eu precisei, ali estava confusa, procurei ajuda e me tratei. Hoje eu me sinto bem melhor, mas eu não me dei alta. Eu apenas dei um prazo maior. Antes eu ia toda semana, agora a gente vai uma vez no mês, ou não um mêsinho não, enfim. Ainda nos falamos ali, ela sempre pergunta como tá tudo bem? Tá tudo bem. Enfim, a gente mantém ali uma conversa, uma abertura, mas e aí a gente volta, né, pro estigma, né? Então, assim,
Muito interessante que a gente converse sobre isso. Eu estava até lendo também que essas questões psicológicas, elas são hormonais até, né? Tem muita questão que pode ser... Me corrija se eu estiver errado, tá? Mas Não é minha área, é a dele, mas me sim. corrija se eu estiver errada. Sim, pode ser. Mas, ao que eu acho, existem as questões traumáticas, né? A vivência da gente, a forma como cada um sente, como cada um vive, como cada um enxerga a vida, mas também existe a questão hormonal. Eu grávida, por exemplo, né? Eu púrpura, né? Eu sei que o meu corpo não estava, o meu cérebro não estava funcionando, estava ali cheio de hormônio que talvez me fizesse ter outros sentimentos onde eu não podia controlar como antes, né? E como agora, por E era a exemplo. primeira vez? Minha primeira gestação. E digo mais, Não era apenas novidade. apenas depois, agora, fiz 2 anos, né, que meu filho tem, que eu digo que meu púrpura acabou. Que eu pisei no chão, tô sentindo o chão, voltei a sentir, porque por um bom longo tempo eu não sentia, né, assim. Mas eu tava sempre ali, eu sentia que as coisas não estavam bem. E você teve estigma de procurar ajuda? Não, eu não deixei por eu ter procurado, se alguém... Não, você Não, se teve você for dificuldade. Não, eu não tive. Tanto que quando eu percebi que as coisas não estavam bem, eu falei, eu preciso. E eu procurei e mantive. Mas eu acho que é exatamente isso que tem acontecido, né? A psiquiatria, eu assumo a culpa da psiquiatria, então a pessoa era amarrada, estava no manicômio. Sim. Então o psiquiatra é Era médico mal de visto, doido. né? E tem um motivo pelo qual ele é médico de doido. O medicamento era para dopar, causava Já dependência. até eletrochoque, né? Uma coisa assim. O eletrochoque, ele tem a função dele e ele é Realmente é um tratamento. um bom tratamento. Olha só, então, Mas o medicamento dopava, o medicamento causava dependência. Sim. A pessoa ficava amarrada, presa, internada no manicômio. Então tem culpa sim, mas hoje mudou. Hoje os manicômios estão sendo fechados. Hoje existem os CAPs, Centros de Apoio Psicossocial, né? Então a gente tem cuidado dessa atenção a esses pacientes sem precisar internar. Fica em casa, toma um remédio, não precisa mais estar dopado, não precisa mais estar dependente. Não Então, precisa estar longe da família. o estigma reduz, né? Então, até porque tanto que tem você gente- procurou sem. E tem gente que tem medo. Preconceito. Tipo, eu tenho um conhecido, aconteceu essa semana. Esse parente desse meu conhecido teve um problema, teve um surto, né? E ele ficou fora de si, foi internado. E lá no hospital disseram, vou mandar ele para Teresina, né? No manicômio. Ele ficou louco, a família ficou louca. Não, todo mundo com medo. A pessoa tem medo realmente de internar. Então, realmente, ainda é um estigma muito grande. Eu acho que já volta o que o doutor falou. E realmente. os sanatórios hoje são diferentes. Mais Tem humanizados, né? menos e são mais humanizados. Menos internações. Eu tive uma pessoa da minha família que a lembrança era não posso falar quem era, mas uma pessoa muito importante para mim, que eu a vi bem Seja e a vi depois, né? Assim, vi quando ela era boa e vi quando ela era depois. Então, e eu vi, e ela se internou por um bom tempo da vida dela, ela viveu de manicômio em manicômio, e eu vi o que o manicômio e uma médica em tratamento errado e ultrapassado, que a gente não pode culpar, tem a questão do tempo, né, gente? A medicina, ela precisa de um tempo para... Então, naquela época, talvez era o que tinham, né? E eu vi o que fez com ela. E aí eu venho a um outro estigma. Eu não tinha estigma para me tratar, procurar um médico, porque até eu entendi, eu já tem, até hoje eu confesso que ainda tem um estigma que a gente pode quebrar aqui agora, né, por dar oportunidade de procurar um psiquiatra, um psicólogo. Eu entendia que estava tudo bem, mas eu vi o que o remédio fez com ela. Então eu tenho uma dificuldade absurda de medicação, né? Então, assim, às vezes eu conheço uma mãe ou alguém, uma criança de 2 anos tomando, sei lá, como é que é aquele... Esperidona. Bem comum. Né? E aí, assim, graças a Deus eu tenho me colocado nesse mundo, né, dos autistas, e eu consigo conversar com essas mães, e elas me falam, Júlia, existe um filho antes do remédio e um filho depois do remédio. Sim. Entendeu? Então, assim, hoje com o remédio, ele consegue se socializar, se sociabilizar, conversar, ele consegue fazer as terapias para que ele se autorregule melhor. Então eu comecei a quebrar o meu estigma, mas no começo eu falava, não toma. Até alguma conhecida minha que tinha um filho, não dá ainda é muito novo, vamos estudar.
Então, assim, e eu percebo também que isso existe com os mais velhos. Eu tô com um cliente, inclusive, agora, que ele tá com essa questão, né, uma questão psicológica, ele tá em depressão, já foi diagnosticado com depressão, e a gente precisa que ele vá ao médico fazer o tratamento. Ele falou que não vai, porque o médico vai passar um monte de remédio pra ele, ele não quer tomar remédio. Sim. Então, existe o estigma também em cima do remédio, né? E a gente precisa falar sobre viciar, isso. E também tem uma questão que acho que tudo é educação e comportamento. Sim. Uhum. Então é porque foi mal educado, é porque é mal comportado, é porque tem que resolver sozinho, né? E não é, né? O cérebro é um órgão, o cérebro tem neurotransmissores. Assim como um pulmão inflama na pneumonia, o cérebro inflama na depressão. Tem uma liberação de citocinas inflamatórias na depressão. Então precisa sim de um medicamento. Um medicamento que hoje são medicamentos mais modernos. Sim. Né? Existe muita medicação mais moderna. Antigamente, quando se lançava uma medicação nos Estados Unidos, demorava 5 anos para chegar no Brasil. Hoje a gente tem medicação que lança lá num ano, no outro ano já está aqui. Então a gente já consegue liberar mais fácil no Brasil. Então tem muita coisa mais moderna e que não gera tantos efeitos colaterais como as medicações lá da década de 90. Sim. Menos efeitos colaterais e também menos dificuldade no momento de retirar o medicamento, né? Isso. Sim. Sem Que antes a dependência, gente né? tinha muito medo da retirada do medicamento. Claro que ainda tem medicamentos no mercado, você pode me corrigir se eu falar alguma Tem. coisa assim. Medicamentos no Eu costumo mercado, não usar. por exemplo, Rivotril, Tem. né? Que às vezes é usado como tratamento, até onde eu saiba, não seria bem usado como tratamento, mas é usado. Ele é usado para crise, para Isso fase seria, aguda. o ideal seria isso, né? Usar para um Mas SOS. quem usa de forma Mas tem crônica, gente- não. Gente, eu lembro que o pessoal usava isso pra estudar. Era Ritalina. Ritalina, pra Ah, é. Hoje Eu eu vou falei olhar a médica. Ritalina era Dando muito pra acordar. Era usada. Ritalina, era Ritalina. Ritalina era muito usado para TDAH. Não sei se ainda é usado hoje. Sim. Sério? Porque geralmente é pra, né, acordar a Ritalina. É pra concentrar, né? Concentração. Acordar e concentrar. Tudo pra me acordar é café. E assim, mudando um pouquinho de assunto, por exemplo, redes sociais hoje, né? Porque às vezes a gente vê, por exemplo, na rede social, você bota uma foto, e aí começa aquele comentário, nada a ver com uma pessoa lá na sua casa que tá sentada, não sabe quem você é, viu sua foto, aí começa, é feia, é gorda, não sei o quê, e não pensa que lá atrás daquela telinha, do outro lado, tem um ser humano também ouvindo, vendo, lendo, se magoando com aquilo. Principalmente os famosos, né? Exatamente. Assim, o que vocês acham disso? Se prejudica a saúde mental, essa questão de rede social, tem que ter cuidado, né? Já Porque tem. a pessoa não tem cuidado, né, na verdade. Já tem muitos estudos, né, falando sobre isso, sobre alterar o comportamento e o humor, a rede social. Então, quem é que posta no velório? Ok, verdade. Quem é que posta as contas? Quem é que posta um momento difícil? Raramente. Às vezes Tá todo mundo posta e é ali, mal né? falado porque postou. Olha ali a Exatamente. desequilibrada. Postou a Sim, foto dela verdade. chorando. Então, tá todo mundo postando Mas- a vida perfeita. E Mas se eu também- não tenho a vida perfeita e o fulano tem? Eu tô Mas fora também do... tem aquela do outra lado. questão, né? A rede social, ela sempre serve como uma aceitação. Então, até às vezes as pessoas que colocam chorando, elas estão buscando alguma coisa de um outro lado, que elas precisavam buscar um profissional ou alguém que, né, que realmente possa cuidar dela. Então, ela tá ali se expondo na tentativa de enfim, no lugar errado. Mas o Que resto. não é crítico, porque É. porque de uma certa forma ela tá sinalizando ali pra alguém, de alguma forma. De alguma forma é importante. É. Mas quando eu falei, olha ali Sim, como é que eu disse? Olha ali a dramática. Foi outra palavrinha que eu usei. A vítima, mimimi. Termina sendo o que a maioria das pessoas vão Sim, pensar ao ver. Né? Sim. Não é todo mundo que vai querer ajudar. Não é todo mundo que sabe E, ajudar. na verdade, a maioria vai querer ajudar, porque na verdade você tá na rede social ali em busca de um entretenimento. Desequilibrada. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o coleguinha, com o jeito de falar, né? Principalmente no adolescente, eu acho. Posso estar errado. Mas na questão do adolescente hoje, influencia demais. Porque ele tá vendo aquilo, ele vê o coleguinha bem, ele quer estar também. Mas ninguém sabe como é que tá na vida real, né? E além desse comportamento de estar se comparando a vida perfeita do outro, ali também tem uma busca por seguidor, por likes, né? Então, crianças e adolescentes hoje
tem buscado postar algo e fica sofrendo, esperando Não que tem alguém resposta. comente, que alguém siga, Aprovação. e essa busca Isso. de aprovação, Aprovação. né? Então é outro ponto da rede social que é negativo. Então, saber fazer um uso consciente. É bom, por um lado, divulgou empresas, né? Você tem um Leva Instagram informação. profissional, leva informação, sim. Você fica mais conectado com as pessoas que estão longe, sim, mas tem que saber usar. Sim, eu acho que é preciso, eu costumo dizer que, assim como eu lembro nos anos 90, né, assim, 2000 ali, que a gente, uma campanha que tinha contra o cigarro, né, e eu acho que a gente vai chegar em algum momento que a gente vai estar fazendo esse movimento aí, que já o começou. movimento de Né, detox. meu filho, por exemplo, já está no Zero Telas, uma campanha de Zero Telas, aonde quer que eu vá. Tem até aquela questão de Mas- acabar o filtro do Instagram, né, em janeiro, É. socorro, né? Mas uma coisa vamos já mostrar o rosto. Vai ser o Sim. jeito. Uma coisa interessante que a gente estava falando, para a gente concluir as duas últimas perguntas, que sobre a gente acabou na conversa, a gente acabou concluindo a importância desse dia, né? Sim. Que é falar sobre o assunto, quebra o tabu, né? Sim. Normaliza, traz conhecimento e faz com que as pessoas procurem ajuda, né? De fato, né? Procurem um profissional para falar sobre esse assunto e quebra ali o estigma. E aí é que eu venho perguntar para vocês quais são as ferramentas que vocês sugerem ou que vocês possam usar para quem está assistindo a gente, de como usar aí com aquela pessoa que está mais reticente de ir, de buscar alguém, de falar com alguém. Então, quais seriam as técnicas, o que a gente poderia... Eu acho qual que cuidado primeiro a gente é identificar, né? Como é que a gente vai identificar essa pessoa que está pensando, ou que está planejando, ou que está iminente de tentar. Sim. Então, mudança de comportamento. Então, aquela pessoa que todo dia tomava café e que hoje se trancou no quarto não vem mais tomar café. Você pode ir lá no quarto conversar e perguntar se está acontecendo alguma coisa. Então, aquela pessoa que todo dia tomava banho, todo dia tinha uma rotina e que foi perdendo a rotina, a atividade física, né? Então, perceber o outro dentro de casa. A família perceber os seus de dentro de casa. Verdade. Na psicologia, a gente fala sobre 5 passos. Se perceber quando alguém busca você, te pede ajuda, ou quando você nota que alguém precisa. A gente fala de 5 passos. O primeiro passo é se perceber se você tem tempo de ouvir o outro, se você quer ouvir o outro, porque você pode não querer ajudar. Tem essa questão também. Tudo bem, né? Você não precisa também, enfim. Mas se perceber, entender o que você quer, tem tempo e você tem suporte emocional para ouvir aquele problema do outro, aquela demanda que ele vai te mandar, você pode ir para o segundo passo, que é entender que aquilo que você vai ouvir não é sobre você. Porque também tem essa questão. Sempre a gente tem gente, tudo quer puxar pra si. Você começa a falar seu problema, mas eu também sou assim. O meu é pior, o meu não sei o quê, nunca pegou. É uma competição, desculpe a palavra, de desgraças. Bora ver quem tá pior. Então, no momento que você decidiu que vai ouvir essa pessoa que tá precisando de ajuda, não é sobre você. Se eu emprestar o meu sapato para você, provavelmente vai te machucar. A maioria das vezes vai machucar, não vai ser do mesmo tamanho. Então, a mesma coisa em relação aos problemas e às vivências das nossas vidas. Depois que você compreende isso, você pode ir para o terceiro passo, que é ouvir, de fato. Silencia, ouvir. Pronto. Depois, quarto passo, validar. Não é dizer concordo com o suicídio. É dizer entendo que você se sinta assim. Ou isso é besteira, não precisa disso, também tem essa questão. Validar o sofrimento. Poxa, se eu estivesse nessa situação, Aí talvez... é o que não pode fazer. Desvalidar. Exatamente. Dizer que isso é besteira. Eu acho que Dizer que é besteira. mais, né? Se comparar, tipo, isso aqui pra mim é uma besteira, eu vou dizer pra ele, isso aqui não deve ser não, besteira isso aqui. Besteira, Cada um tem, falta de cada um é cada um. Deus, também é muito falado. A minha Isso é porque régua você da não lua vai é pra igual a igreja. Exato. Exato. E o último passo seria o encaminhamento.
enviar para os profissionais competentes para aquele caso e acompanhar, pegar na mão do outro e traçar esse caminho, fazer parte da rede de apoio daquela pessoa. Eu lembro que, vocês me falando agora, eu pego, né? Agora eu lembrei como foi que eu decidi buscar a primeira vez uma terapia, né? Fazer terapia na gestação. Eu liguei para umas amigas minhas de sempre, falando, gente, eu não sei, eu tô com a cabeça pensando. Eu comecei a falar uma coisa, várias vezes meio confidente, né? E eu falei, eu preciso preciso me indiquem um profissional. Pedi indicação de profissional. E elas falaram assim, Júlia, mas o que está acontecendo? Fala! Pelo menos não precisa, só fala o que tá, mesmo que seja uma coisa em cima da outra. Manda um áudio aí e fala, que a gente vai te ouvir. E foi incrível que naquele momento eu não tinha como eu ter acesso a um profissional naquele momento, né? Mas quando eu falei, botei pra fora, pareceu até que tudo que estava bagunçado na minha cabeça criou forma, criou lugar. Eu até cheguei, não vou procurar não. Só que só que na verdade não, assim, eu falei, não, vou procurar, né? E aí procurei, mas assim, me fez muito bem falar, né? Então, verbalizar cria forma, assim, você compreende melhor o que fez muito bem verbalizar, falar o que eu estava sentindo, aquela confusão, porque às vezes a minha psicóloga fala muito que eu tenho mania de aumentar e diminuir, dar tamanho aos meus sentimentos, né? Que eu não preciso fazer isso. Mas eu consegui diminuir o que eu sentia, entendeu? O que parecia dar uma proporção menor, né? Meu Deus, tá muito confuso, tá horrível, minha vida tá, eu não tô conseguindo, isso, aquele outro. E aí, quando eu falei, verbalizei com as minhas amigas, que também foram maravilhosas em receber, né? Quando elas receberam, elas só me acolheram, fizeram exatamente só me acolheram. Eu falei, tá leve, de novo, voltou a ficar leve, né? E foi como eu falei, eu até brinquei, eu falei, não precisa mais não vou procurar ninguém. Mas eu procurei, que bom que eu procurei, eu tive uma gestação mais leve, o pé também não foi fácil, também mais tranquilo, porque eu tinha um profissional me acompanhando desde então e veio até agora. Então, eu acho que é isso, né? Assim, estarmos disponíveis, se quiser, porque se não tiver também não vai ajudar, vai acabar piorando. Mas só encaminha. Só encaminha. Se você não puder ouvir, só encaminha. Porque tanto aquele que vai só no psicólogo, ele é especialista naquilo, ele vai lhe ajudar. Vai no psiquiatra, ele também ouve, né? Tem a questão da medicação. Se você precisar de medicamento, por que não tomar? Sim. Se aquilo vai me ajudar, qual o problema? Eu não vejo problema em tomar um medicamento. Eu mesmo já tomei. Eu tento quebrar muito o tabu com meus pacientes em relação aos medicamentos, porque muitos têm medo. Sim. E muitos têm medo, alguns têm a vergonha da terapia e vai para o psiquiatra. Sim. Alguns vai para o psiquiatra, ou vai para o psicólogo e não quer ir psiquiatra. Alguns chegam até a dizer assim, eu fui no doutor, você foi no psiquiatra? Não, doutor. Não vamos dar o nome a esse médico. Ele é um médico, ele não é um psiquiatra, não. Mas esse é o caso do estigma que o doutor falou. Exato. Se for psiquiatra, já vai me internar, né? Já deu uma coisa errada. Aí é interessante que tu digas qual é a tua função aí, que realmente um psiquiatra faz, ele só passa. Porque às vezes eu também escuto isso, tá? Quer tomar remédio? Vai pro psiquiatra. O psiquiatra que parece que ele só serve para prescrever. Inclusive, já pegando o gancho, eu estava vendo justamente esse momento de ver muita coisa falando sobre o assunto, duas médicas conversando sobre o assunto, e ela falava justamente isso, que meio que também virou isso, né? Medica que passa. Medica que melhora, medica, né? A gente não pode medicalizar tudo. Meio que todo sofrimento de medicalização aí. Então, qual é o teu papel? O papel do psiquiatra, para as pessoas consigam compreender em que momento ele entra, se é desde o começo, se pode ser desde o começo, como é que é? Então, ainda nesse assunto anterior, depois que a gente identifica, aí é escutar mesmo. Então, é fato que a escuta é importantíssima. Não tem outra coisa a se fazer a não ser primeiro ouvir. E aí ouvir sem régua, sem medir o sofrimento do outro, né? Sem desvalorizar o sentimento do outro. Além disso, pegar na mãozinha e levar. Se é um sábado, é um domingo, né? Não tem como levar, aí tem o CVV,
que é 188. É 24 Eu não horas. sabia. Então No tem final, eu profissional. vou ler uma listinha Ótimo, de lugares que eu devia ter enviado para vocês. Eu mesmo não sabia. Então vários tem lugares esse pra gente contato que você pode ter acesso a profissionais que vão saber orientar, que vão saber ouvir. Se você não souber ouvir, tem lá alguém para ouvir. Depois que faz todo esse processo, aí chega pra gente, né? Chega para o psicólogo ou psiquiatra. E aí qual é o meu papel? Né? Dentro da psiquiatria a gente ouve também, não é só passar remédio. E dentro desse ouvido a gente vai dar um diagnóstico se for o caso. Então, se tem realmente um transtorno, se tem uma depressão, se tem alguma coisa ali causando, ou se foi uma coisa fora a psiquiatria. Por exemplo, pode ser uma pessoa que faliu o comércio, a vida financeira, e aí não conseguiu suportar essa dor e está pensando em se matar. Né? Então, ela não vinha com a depressão. Foi uma coisa de um momento. acontecimento que ele não está Né? suspeitando. Tem uma pessoa que está com câncer numa fase terminal e descobriu agora, não sabia que tinha câncer. Então não vinha com depressão, foi um acontecimento. Então a gente vai ter que ajudar de qualquer forma, mas não que vá receber um diagnóstico que já tivesse uma doença mental. Né? E sobre medicação? Sim, se está com pensamento suicida, a gente tem que tratar. A gente tem que ajudar essa pessoa com medicação, com terapia também, e com suporte familiar, com atividade física, com espiritualidade, né? Então tudo isso faz parte do bem-estar, da saúde mental. E aí quando a gente fala em saúde mental, hoje a gente já fala em prevenção. Não é mais eu vou para o psiquiatra quando eu estou com a mente doente. Eu vou antes de adoecer também, para ele poder me orientar. Então a gente já tem um check-up de saúde mental. E quando que vem para mim? Qualquer momento que você achar que é necessário, pode vir. Porque se eu achar que não precisa de um remédio, ou que precisa somente da psicóloga, eu vou encaminhar para a psicóloga. É isso que eu ia perguntar. Existe uma ordem? Primeiro psicólogo, depois psiquiatra? O importante é Não, procurar. o importante é procurar. Né? Se eu achar que não precisa do remédio, eu vou mandar para ela. E ela, se ela perceber que precisa, além dela, um remédio, ela vai mandar para mim. Eu gosto de perguntar para meus pacientes assim: esse sofrimento que você está passando, você não está aguentando lidar sozinho? Pois então vamos marcar o psiquiatra. Sim. Eu gosto de pegar esse ponto. Quando se trata de suicídio, não quero saber, não vou nem perguntar. Você nem E Realmente logo? precisa. Porque já é o último estágio, né? Você tem que procurar toda ajuda possível. Primeira coisa, paciente relatou ideação, planejamento, porque não tem só ideação. Ideação é só pensar. Né? Mas tem os pacientes que fazem um planejamento todo. O método, onde, o horário, o local, tudo. E quando está nesse estado aí, eu não saio nem da minha sala. Chama a família. Sim, né? exatamente. E explica para a família o que vai fazer, porque eu preciso criar uma rede de apoio com a família. Se não tiver família, porque às vezes nem sempre a rede de apoio vai ser a família, às vezes é um amigo, às vezes é uma comadre, né? E nem sempre, infelizmente, é a família, nem todo mundo tem uma família unida, acolhedora, né? Então, às vezes é amigo, às vezes é o marido, a esposa, enfim. Então, chamar a família, construir essa rede de apoio, dar o telefone, né? Provavelmente Sim. você também passa. Faço isso. Corremos o risco de meia-noite receber uma ligação, né? Um pedido de socorro. Mas tudo isso é importante para que mantenha aquele paciente que avisou daquela ideação em segurança. Porque na minha casa eu não tenho como proteger ele. Então eu preciso daquela rede de apoio que provavelmente more com aquela pessoa, né? Às vezes precisa tirar a chave de quarto, precisa esconder vários materiais, Tem né? uma rede, como diz, rede de Isso apoio. é o que eu faço de internação domiciliar. Então, se há realmente planejamento ou tentativa, a gente faz a internação domiciliar que não pode ficar sozinho, não pode ter chave de quarto para se trancar, não pode sair de casa sozinho e não pode ter nada que possa se machucar, inclusive a medicação. Porque alguns tentam com o medicamento.
então a medicação tem que ser guardada pelo cuidador, pelo pai, pela mãe, por alguém, né? Esposo, alguém. Alguém de confiança. E é isso, gente, uma coisa muito importante que o doutor acabou de falar é a prevenção, né? Então, não precisa estar ruim, né? Não precisa achar que as coisas não estão bem. Vamos colocar aí como objetivo, assim como a gente vai no oftalmologista, quem usa óculos, a gente vai no dentista, né? A gente tem que a gente faz aquele check-up anual, assim como a gente faz check-up anual com o corpo, vamos fazer também com a cabeça, para ver como as coisas estão, porque às vezes elas estão bem escondidas, existem feridas aí, existem problemas. A vida é muito longa e curta ao mesmo tempo, né? O tempo dela é bem complicado, e as coisas precisam acontecer, e às vezes elas acontecem rápido demais ou vice-versa. Então, alguma coisa sempre passa despercebida que precisa ser tratada. E é fantástico quando você consegue enxergar isso. Às vezes eu percebi, a partir de fazer terapia, que eu criei mecanismos de reconhecer essas coisas, né? Que a gente chama é o que a gente chama de autoconhecimento. Sim. E né? também a psicoeducação. Exatamente. Então, assim, nossa, não bateu direito, o que eu faço, né? Então, não consegui lidar, vou procurar alguém, vou falar sobre o assunto. Então, é importante que a gente procure, porque às vezes a gente acha que tá tudo bem, mas as coisas podem acontecer igual uma batida de carro. A gente falou sobre programar, mas a gente também sabe casos que eu conheço casos, por exemplo, de pessoas próximas, assim, que foi do nada. Pessoas que estavam super felizes e tal, e do nada, alguma coisa ali não estava bem dentro dela, que naquele dia bateu errado, e pode ter sido isso, ou não, pode ser uma coisa que ela não falou pra ninguém percebeu, mas eu também acredito que existe isso. Alguma coisa dentro não tá bem, e aí acontece, e é igual uma batida de carro. Também a gente não pode normalizar estar mal. Exatamente. Isso. Né? Mas sempre foi assim, eu tô aguentando. Não. Eu aguento. Não é normal estar mal. Vamos. E os transtornos psicológicos, problemas mentais, é por qualquer doença. Se eu tenho uma ferida, se eu quebro um braço, eu vou procurar um ortopedista. Se eu tô com um problema, estou me sentindo triste, eu tenho que procurar um psiquiatra, um psicólogo. E quanto antes, melhor. Qualquer problema de saúde, quanto antes você tratar, mais fácil vai ser diagnosticado, tratado, medicado. Quando se fala de psicoterapia, ela falou ali que no momento delicado ela buscou. Sim. Hoje está tudo bem, mas ela ainda continua fazendo terapia. A terapia não é só tratar, a terapia também é prevenção. Sim. Né? Com certeza. É sobre cuidar. O psicólogo cuida do igual paciente. a gente cuida do nosso corpo físico. Você vai para academia, para pilates, uma coisa você está se cuidando. Não tem problema nenhum você cuidar do principal, que é a mente, que é o que vai realmente Comanda tudo. comanda tudo. Né? Eu acho assim também que não achar que é algo que vai passar, ou que é um piti, ou que ela nunca consegue fazer, ela só diz que vai fazer e não faz. Sim. Não é isso. Qualquer fala sobre esse assunto é um pedido de socorro. Com certeza. Né? E uma outra coisa é, quem aqui já morreu? Verdade. Ninguém. Uhum. Então, não nessa vida, né? Para quem acredita em Então, ninguém sabe o que é morrer. Como é que eu posso desejar o que eu não sei o que é? Exatamente. Então, na verdade, as pessoas não querem morrer, querem acabar com o sofrimento. Então, Quando quando pensa em Querem suicídio, fugir de uma é situação. fugir. Não é chegar lá, não é querer morrer. Só que é uma fuga É só sem um volta. meio. Isso, você sabe o que como o doutor disse, você sabe o que tem lá. E aquela coisa, às vezes a gente passa um momento ruim, parece que não tem solução, não vai resolver. Mas daqui uns 3, 4 meses, você não tá nem lembrando o que aconteceu, aparece outro. E a vida Às assim, vezes, aos uma poucos. noite bem dormida resolve. Resolve, exatamente. Sim. Fala dormindo mesmo. Pois é, desse jeito. Então, assim, realmente procurar, porque é um problema de saúde. Você tem que procurar um médico, né? Alguém. Então, doutor Eduardo, fala pra gente como é que é o teu trabalho, que você é psicanalista, né? Além de psiquiatra, não sei se é a mesma coisa, tem gente que acha que é a mesma coisa, tem gente que diz que não precisa ser. Enfim, fala um pouco do teu trabalho, do teu método. Psiquiatra, ele é um médico que fez residência e se especializou nessa área. Então, ele dá diagnóstico, ele passa um tratamento medicamentoso e outro tipo de tratamento, né? Ele vai encaminhar para os outros profissionais. Então, a psiquiatria vai funcionar mais ou menos dessa forma. O psicanalista é um graduado de qualquer curso.
pode ser formado em Direito, Eu achei que só o médico poderia pode ser formado em Psicologia e pode ser médico. Poderia ou ter qualquer outra finalizado o meu graduação. curso como psicanalista, por exemplo. Então, a pessoa com a graduação, ela pode acessar o curso de psicanálise. E aí é um lugar que a gente vai aprender as teorias lá de Freud, Lacan e outros, né, teóricos sobre conhecer o ser humano lá da infância, Muito interessante. inclusive dentro da barriga, dentro do útero Ai, que ainda. legal. E aí o que ele foi desenvolvendo, né, o que foi gerando alguns comportamentos, alguns traumas, alguns bloqueios, que ficam lá no inconsciente. Então a gente acessa esse inconsciente e traz para o consciente, para que aquilo deixe de ser um trauma, deixe de ser um bloqueio. Legal. Bem bacana. E aí são sessões semanais, né, de 1 hora, 40 minutos, enquanto que a psiquiatria não. Quando a gente estabiliza o paciente com a medicação, a gente dá um intervalo maior, né, de 2, 3 meses sem consultar. Interessante. Só para acompanhar, né? E Amanda, tu também tens ali uma especialização bem... A minha é em Gestalt terapia, né? É uma abordagem humanista, né, de Paris. E é uma abordagem que me permite trocar mais com o meu paciente. A psicanálise, ela é mais silenciosa. Ela Silenciosa e pontua, questionadora. né, pontua em alguns momentos, mas é mais silenciosa, não permite tanta troca. Sim. O psicanalista não deve existir como pessoa naquele processo, né, Sim. como indivíduo. Já na Gestalt é permitido isso, né? E eu me identifiquei muito com essa abordagem, como eu estava falando ali para a Camille antes, é apenas uma forma de trabalhar do psicólogo, né? Então foi a forma que eu achei mais interessante, mais compatível com a minha personalidade. E a Gestalt terapia é uma abordagem de terapia, né? E acolhimento, né? Muito acolhimento, muita escuta, algumas técnicas também, mas acolhe de todos os públicos. E a senhora atende aqui em Piracuru, Tripiri? Atendo só em Piracuru, na Casa Life. Doutor Eduardo, você atende aqui também? Atendo no Espaço Vida e no Lab Vida. Certo, minha querida também, né? Piripiri na Sônia Média. Eu achava e que na era Núcleo. só no Espaço Vida que você trabalhava. No Eu Lab indico Vida todo mundo também. pra É só lá. particular na Núcleo? Ou... Núcleo Plano de Sônia saúde. Média lá em Piripiri. Todos Mas particulares. todos particulares. Ótimo. Certo, gente, a gente está chegando ao fim. Que papo maravilhoso, que legal. Gostei. Muito proveitoso, muito rico aqui. Espero que a gente tenha feito a diferença na vida de alguém que esteja assistindo a gente, que a gente consiga propagar essa informação. Vou passar a palavra para vocês, para que se despeçam também. Vou aproveitar para falar da Ótimo, lista de ótimo. locais, pode ser? Pode ser. Botei separado aqui no conversa para ficar mais fácil de achar. Eu faço print. Aí tem tanto print. Se você precisa buscar ajuda, né, para cuidar da sua saúde mental e você não tem condições financeiras, né, ou precisa num momento que talvez não tenha um grande acesso com algum profissional, então você pode buscar o CVV, que o Eduardo falou a princípio, basta ligar para o 188, 24 horas e para qualquer público, toda idade. Tem também o site podefalar.org.br, que é um canal de ajuda gratuita em saúde mental para quem tem de 13 a 24 anos. Tem um mapa de saúde mental, que é um site que reúne vários serviços em vários lugares do Brasil, de atendimento psicológico gratuito ou com preço social, né, realizado em diversas instituições. Plantão Acolhendo, acredito que pelo Instagram você acha esse plantão, gratuito, destinado a todas as pessoas. Grupo de apoio ao sobrevivente, né? Então, para aqueles familiares das pessoas que perderam alguém pelo suicídio, né? Então, é os enlutados pelo suicídio, é um grupo aberto, gratuito, facilitado por psicólogas, destinado a pessoas que perderam alguém por suicídio e queiram conversar abertamente sobre o tema. Clínica Escola também é uma saída para quem quer psicoterapia por um preço mais ameno, né? Então, na Clínica Escola, toda Clínica Escola que tem o curso de psicologia, você pode buscar psicoterapia. Normalmente eles cobram uns 35, 40 reais. Você pode ter acesso à psicoterapia, não só um atendimento de acolhimento.
E, no caso aqui, o mais próximo da gente é o da Crisfap. certo. Não sei se já iniciou, porque é um curso novo, talvez não tenha iniciado. Não sei exatamente se já iniciou, mas deve estar perto. E tem a Pós-Venção do Suicídio, que é um Instagram de mapeamento dos principais serviços de prevenção, né? Apoio e cuidado ao luto por suicídio, disponíveis em vários países. Ótimo. E para os nossos, né, telespectadores, se não conseguirem entender, vai estar lá no nosso Insta também da Subseção, todos esses lugares que vocês vão estar podendo, caso queiram, precisem, estarem procurando ajuda, certo? E a gente quer agradecer a presença de vocês. Eu sei que o tempo é muito corrido e, como já está virando tradição, né, doutora Júlia? Temos o nosso brinde aqui da nossa subseção. Nossa subseção tem canecas personalizadas com pontos turísticos da nossa cidade. E a gente quer dar para vocês, né, de lembrança da nossa subseção. Muito obrigada. E agradecimento, muito obrigada pela presença, né, doutora Júlia? Muito obrigada. Quer falar alguma coisa, Eduardo, para encerrar? Só agradecer, deixar o meu Insta, Dr. Eduardo Biapina, e aí quem precisar de algum cuidado da gente pode acessar lá e ver onde é que a gente atende. Que bom, muito obrigada. Então, gente, é isso. Então, se você ou alguém que conhece está passando por alguma coisa e precisando, procura um profissional, procura alguém do lado, alguém que esteja disponível para conversar contigo. Caso não tenha ninguém, tem essa lista de pessoas, de órgãos, de contatos, que a doutora Amanda citou aqui. Existe uma coisa importante que eu tenho que falar, que é o SUS. O SUS, nós temos, o direito à saúde é um direito de todo cidadão. O SUS ele é obrigado a fornecer a todo cidadão um tratamento digno. Então, se você não consegue ter no seu município esse tratamento, busca a Secretaria de Saúde. Se você negar, você pode buscar a judicialização. Procura um advogado especialista e procura esse tratamento, porque é possível que você tenha esse custo até particular. O SUS dê esse dinheiro para que você faça esse tratamento particular, caso a sua cidade não tenha um profissional para te tratar. Então, busca um tratamento. E como falamos aqui, essa prevenção, ela começa no cuidado anterior, né, num tratamento preventivo, antes mesmo de você estar sofrendo alguma coisa, antes de você estar sofrendo, de você estar a perceber a doença. Então, mesmo que você aí do outro lado esteja se sentindo bem, acha que está tudo bem, mas procura alguém para poder ter certeza disso, tá bom? Mais uma vez eu agradeço. E é isso aí, siga a gente nas Siga nossas a gente redes nas nossas sociais. redes nosso sociais, Instagram. vai vir mais coisa por aí. Talvez a gente marque aqui um outro ponto para falar de algum Outro assunto tema. mais específico, Está à para falar disposição. cada um aí de alguma coisa de algum tema que a gente precisa falar, de alguma técnica. Então, teremos mais. Continuem com a gente. Tchau. Tchau.